Vamos continuar aqui a mentira do protestante, né? Sobre Maria não ser a nova Eva, né? Ele quer colocar isso aqui em falas de paz da igreja, mas quem desenvolveu essa visão foi os pais da igreja. Então, os caras estão usando fala dos pais da igreja, distorcendo, colocando a sua interpretação para negar que Maria, o paralelismo de Maria é a nova Eva. É simples, Maria é a nova Eva, Maria é a nova Arca da Aliança, Maria é prefigurada ali a mulher santa, continuação da genealogia de Rebeca, Judite, Ana. Maria é a serva perfeita, a predileta, etc. Olha só, vamos voltar, né? Maria, a Virgem. Agora, quando você tem a Virgem Maria, parece que é o nome pelo qual ela é chamada. Sendo assim, as duas características atribuídas a Eva vêm para Maria automaticamente. Mas não, a única característica que Justino está puxando e trazendo para Maria também é Virgem. A tradução mais adequada seria: Maria, porém, a Virgem, concebeu fé e alegria. Então, o contraste é entre obediência e desobediência. E ele está fazendo uma teologia da recapitulação da história, mas ele não traz todos os elementos, todas as características de Eva para Maria, somente a virgindade. Eva era virgem e... Ele não traz o aspecto, o caráter de pecado. Ambos eram imaculados. Eva era imaculada. Sendo virgem, desobedeceu. Maria, imaculada, sendo virgem, obedeceu. Então, os pais da igreja, visão dos pais da igreja, unânime, Maria é a nova Eva que desatou o nó da antiga Eva. O Fiat é só, cara. Maria, porém, a Virgem concebeu fé e alegria. Nada mais no texto, nada que implique em que Maria é sem pecado, nada que implique em dogmas marianos. Depois, Irineu de Leão... Claro que o dogma não está formalizado ainda, vai ser tardiamente depois, futuramente, mas são características para ajudar no dogma. Olha só, o que São Justino desenvolveu ao longo do tempo sobre a Theotokos. É só, vamos ver aqui. São Justino, Santo Agostinho, Tertuliano, olha só. Ele poderia citar Santo Irineu, que ele citou. Vamos ver aqui. Ó, vamos primeiro pesquisar Santo Agostinho. Ó. Vamos ver. Dá um pause aqui que a internet está lento. Voltando aqui, Santo Agostinho também tem esse paralelismo. Vamos citar o que ele está citando aqui, ó. São Justino Mártir, ó, ano 100, ano 165. Ó, foi dos primeiros padres da igreja, ó. Um dos primeiros padres da igreja a desenvolver a teologia, a figura de Maria como a nova Eva, constatando sua obediência com a desobediência de Eva. Então, cara, você vê aqui o que? Ele está usando um pai da igreja para falar o contrário que o pai da igreja ensinou sobre a relação entre Eva e Maria. É só, cara. Essa comparação estabeleceu uma base para a mariologia patrística, que via Maria não apenas como a mãe de Jesus, mas como uma colaboradora ativa na redenção. Ó. Olha só. O paralelismo Eva versus Maria. Em sua obra Diálogo com Trifão, escrita por volta de 155 a 167 ADC,
São Justino estabeleceu uma comparação direta. Antiga, Eva, a antiga, sendo virgem, incorrupta, aceitou a palavra da serpente, concebeu a desobediência e a morte. Maria nova, Eva, sendo virgem, recebeu a fé e a alegria. Quanto ao anjo Gabriel, anunciou a boa nova, concebendo a obediência e a vida. Olha só, até nisso tem o paralelismo do anjo. Satanás é um anjo. Olha só, até nisso, o anjo saúda Maria com a saudação Shikaritomene. O fiat, a obediência, a virgindade, tem muita coisa. Vamos citar outro pai aqui, Santo Agostinho. Então, o pai da igreja, quando desenvolve isso aqui, é para você entender, cara, o que eles pensavam, o que eles entendiam sobre a respeito disso. São Círio de Jerusalém também defende. Olha só. Santo Agostinho aqui, ó. Olha só, Santo Agostinho, ó, alinha a tradição apatrística, consolida Maria como a nova Eva, cuja obediência e a humanidade repara a desobediência de Eva, trazendo a salvação aos contrários da morte, trazida pela primeira Maria, é a mãe dos viventes, nova criação inconstante com Eva, a mãe dos homens carnal. O título destaca a Maria como a Virgem Imaculada, que gera um novo Adão, Jesus. Porque essa analogia vem degustando através do Senhor Jesus Cristo, que é o novo Adão. Sem analogia. Adão também não tem analogia. Não tem descendência. Por isso que Cristo veio ali no ventre da Virgem Maria. Cadê a descendência de Cristo? Não tem. Cadê a descendência de Adão? Até nisso tem esse paralelismo. Para mostrar pra gente o quê, cara? Destacando o nó da desobediência da original. Ó. Simples, pô. Se Maria não é virgem, Cristo não é o verbo. Isaías 7,14, ali essa profecia é muito profunda. Eis que Deus vos enviará um sinal. Que sinal é esse? Uma virgem. Então, como reconhecemos que o verbo é Jesus Cristo? Que se encarnou em João 1,14. Que estava no princípio João Deus. Junto de Deus, tudo feito por ele, tal, etc. Pela uma virgem. Então, se você nega isso, então Cristo não é o verbo, cara. Todos os pais, o cara está tentando provar uma coisa que é discípulo do Tiago Dutra também. Lucas Manzoni, uma coisa que os pais da igreja ensinaram. Nada que implique em dogmas marianos. Depois, Irineu de Leão vai retomar essa teologia de Justino para fazer o mesmo contraste, só que ele desenvolve um pouco mais. Irineu, combatendo a ideia dos gnósticos, de que a matéria é má, então isso implica em que Jesus não poderia ser carne também, ele diz, por isso Paulo... Uma coisa, para os pais da igreja, ele degustou em Gênesis 3 e Lucas 1 ali, para entender o que? Esse paralelismo. Tem todo um contexto histórico, teológico e biblicamente falando sobre essa questão. Que os pais da igreja, como por exemplo Santo Agostinho, como por exemplo Tertuliano, como Santo Irineu de Leão, como vários pais da igreja defenderam essa tese. Figura do que devia vir, porque o verbo, criador de todas as coisas, figurara nele a futura economia da humanidade, de que se revestiria o Filho de Deus, pelo fato de Deus, formando o homem psíquico, ter dado a entender que seria salvo pelo homem espiritual. Por isso, visto que já existia como
Salvador, devia tornar-se quem devia ser salvo, para não ser o Salvador de nada. Então ele está argumentando, Cristo já era em espírito eterno, mas agora ele precisava tomar a forma de homem para salvar o homem. Da mesma forma, encontramos Maria, a virgem obediente, que diz, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Você vê que é o mesmo tema, sempre que vem esse contraste à tona, é para provar a encarnação de Cristo, não que Maria é sem pecado. Ambos os autores... Nossa, cara, pelo amor de Deus, pô, o protestante, ele é muito... Ou ele é burro, ele se finge de burro, cara. Tá bom, Maria tem pecado. Maria concebeu o pecado ali de sua mãe, dos seus antepassados, tal, etc. Como vai vir o verbo através de uma mulher pecadora? Como João 1, É só. Eu gosto de provar de Bíblia também, que eu sou muito apaixonado pela Escritura. Você pega João 1, é só. Muito simples se entender isso. Então, por que tem rincha, então, contra a mulher e a serpente? Se essa mulher toda pecadora, se essa mulher tem a mancha, se essa mulher tem o pecado nela, como tem essa rincha? É só, você pega em João 1, muito interessante aqui para você entender o que, cara? João 1, 5, ó. A nova que deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é a luz e nele não há treva alguma. Olha só. Se Deus ele é a luz, o verbo João 14, o verbo se encarnou. O Deus vivo se encarnou no ventre da Virgem Maria. Sendo ele a luz, sendo ele perfeito, como ele vai vir através de uma mulher imperfeita ou protestante? Por isso que os pais da igreja estão tirando essa prefiguração, essa analogia, esse contexto, para você entender que Maria é a nova Eva. E se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos a comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo e seu Filho nos purificou de todo o pecado. Uma coisa muito interessante. Esse sangue aqui que está no verbo, vem de quem? Quem deu toda essa genética humana ao verbo? Porque Cristo não tem analogia de homem, só da mulher. É simples entender esse pouco. Agora você pega João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória do Filho único que recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ó. Olha só. João 1, no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ó. Ele estava no princípio, junto de Deus. Ó. Olha só, você vai entendendo o que, cara? Não tem como as trevas ter comunhão com a luz. Quando a luz vem, as trevas vão embora, dissipa. Então, cara, para um amigo protestante aí tentando degustar, mostrar analogia de pais da igreja para tentar provar que Maria é uma mulher pecadora, não tem como, cara. Isso não encaixa mais, isso não cai na cabeça do católico dessa geração. Hoje o católico não cai mais nisso, cara. Ah, os católicos são adoradores de imagem. Católico hoje em dia não cai mais nisso, cara. Ah, mas Cristo não fundou nenhuma igreja. Católico não cai mais nisso. Ah, o Santo Agostinho está falando que Maria é pecadora. Católico não cai mais nisso. Vamos ser igual aos berianos, Atos após 17, do 10 em diante, que eles gostam de citar. Vamos pesquisar, vamos buscar, vamos comprovar na história se é realmente isso que ele está falando. E na Escritura, claro, né? Nação de Cristo, não que Maria é sem pecado. Ambos os autores, quando vêm com essa analogia, quando vêm com esse contraste, é para mostrar que ele é filho de mulher, que ele é homem encarnado. E em contraste, Eva que desobedeceu quando ainda era virgem. Como esta, ainda virgem, se bem que casada, no paraíso estavam nus e não se envergonhavam, porque criados há pouco tempo ainda não pensavam em gerar filhos, sendo necessário que primeiro se tornassem adultos antes de se multiplicar, pela sua desobediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte. Então Eva, ela era virgem, ela estava casada e pela sua desobediência entrou a morte no mundo. Assim,
Maria, tendo por esposo quem lhe for... O cara não consegue entender uma coisa simples dessa aqui, a analogia que o doutor da igreja Santo Irineu de Leão está querendo mostrar para nós entender o que, cara? Que Maria é virgem. Eva era virgem, Eva era imaculada, ambos não tinham pecado. Por uma virgem vem a desobediência, por uma virgem vem a obediência, por uma virgem vem a desgraça, por uma virgem vem a salvação, por uma virgem vem o Filho de Deus, por uma virgem vem a salvação. Aí que vem o termo cooperadora. Cooperou com a obra salvífica. Eva cooperou com a desgraça. Tem nisso esse contexto, cara. A corredentora o quê? Dando à luz a graça, participação da graça. Entrou a morte no mundo. Assim, Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado e sendo virgem, então você vê que a semelhança de característica é a virgindade, não a ausência de pecado. Pela sua obediência. Ah, mas sendo virgem, então ela pecou. Mostra aí, escrito do doutor Santo Irineu de Leão falando que Maria pecou. Se tornou para si, para todo o gênero humano, causa da salvação. Maria salvou? Não, ela foi a causa da salvação, que tem nome. Causa da salvação, gerou o verbo, cooperou com a salvação. Como ela cooperou? Faça em mim segundo a tua palavra, Fiat de Maria. Isso não é cooperar? Quem salva é Cristo, mas ela cooperou com essa regra salvífica. Eva não cooperou com a transgressão para Adão cair? Cooperou. Teve participação da cooperação do pecado. Maria teve cooperação também com a redenção, com a graça, com a salvação salvífica. Porque ela deu à luz aquele que vai nos redimir. O único mediador, Cristo. Não, ela foi a causa da salvação, que tem nome. Você sabe quem que é. A semelhança das duas mulheres, virgens, a diferença. Uma obedeceu e a outra desobedeceu. E para por aí. É por isso que a lei chama a que é noiva, se ainda virgem, de esposa daquele que a tomou por noiva, para indicar o influxo que se opera de Maria sobre Eva. Com efeito, o que está amarrado não pode ser desamarrado, a menos que se desatem os nós. Que vídeo chatinho desse cara. Que foram dados. E os primeiros são desfeitos depois dos segundos. A estes, por sua vez, permitem que se desfaçam os primeiros. Acontece que o primeiro é desfeito pelo segundo e o segundo é desfeito em primeiro lugar. O que ele está falando? O que são esses nós que têm que ser desfeitos? Ele está fazendo a mesma ideia de Justino, a recapitulação como uma repetição da história. Lá no Éden você teve uma virgem que desobedeceu e causou a morte. E aí deu problema. Esse é o nó. E depois daí você tem uma linha da história. Causou a morte por quê? Porque entrou o pecado. No Novo Testamento veio a graça, porque Maria não teve pecado. Porque não deu ouvido à serpente. Apocalipse, se você ler Apocalipse, você vê. Foi dado asa à mulher fora da cabeça, da alcance da cabeça da serpente. Apocalipse 12, ou 12, 4, Satanás, com a terça parte da estrela, deteve diante da mulher. Da humanidade, com pecado, morte, tudo que é de ruim. Novamente a história se repete como pré-figura da... Que não está provando nada. Nada. Vamos ver agora que Santo Irineu vai te falar. É simples, pô. Não precisa viajar tanto nisso aí para tentar provar. Ou ao contrário. Vamos aqui, ó, simples, ó. Você vem aqui no Google. Olha só. Entendemos o que? Ó, Santo Irineu desenvolvendo Maria Nova Eva. Simples entender isso. Olha só, Santo Irineu de Leão, no século II, foi um dos primeiros e mais importantes padres da igreja a desenvolver a teologia de Maria como a nova Eva, estruturando o papel de Maria na economia da salvação. Olha só, em contrapartida, a desobediência da primeira mulher. Olha só, mais claro que isso, como diz o nosso padre Luiz Toro, o maior apologeta
que eu tenho nessa geração de Bíblia fala. Em sua obra, Há diversos hereges contra heresias, Irineu estabelece um paralelo direto entre Adão e Eva e Cristo, Maria, argumentando que o plano de redenção inverte os efetivos da queda. Aqui estão o ponto centrais do desenvolvimento de Santo Irineu, o nó da desobediência. Irineu afirma que Eva, sendo virgem, foi seduzida pela palavra de um anjo, caindo, desobedeceu a Deus, trazendo a morte para si e para toda a humanidade. O sim de Maria. Olha só, olha a comparação que ele faz, cara. Aí o amigo protestante vem com essa patifaria, com esse respaldo que cai católico que não lê Bíblia. Católico que não vai buscar conhecimento. Católico ignorante. Mas a gente não caímos mais nisso mais. Ó, nó, sim, de Maria. Em contraste, Maria, sendo virgem, recebeu a boa nova pelo anjo Gabriel. E por sua obediência e fé trouxe a salvação. Ó, a desobediência de Eva trouxe a desgraça. A obediência de Maria, a nova Eva, trouxe a salvação. Cooperou, não cooperou com a salvação? Para o amigo protestante, não. O nó desatado. A frase sério de Irineu resume essa teologia. O nó da desobediência de Eva foi desatada pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva, ato pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé, advogada da Eva. Santo Irineu descreve que a Virgem Maria se torna advogada da Virgem Eva, reparando a queda, nova criação. Assim como Adão e Eva foram o início da velha humanidade, Cristo e a Maria são o início da nova criação, libertando a humanidade da escravidão do pecado de Adão. Por isso que Cristo cita o termo ali, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, João 2. Mulher, compete a nós para mostrar pra gente o que, cara? Até nisso, se você for estudar falas de pai da igreja, você vai entender qual é o sentido disso. Porque o evangelista João, quando vai escrever o evangelho de São João, ele está se baseando em Gênesis. Até nisso. Então, o amigo protestante, posso citar, São Cirilo de Jerusalém, vários pais da igreja tinham esse contexto, pô. Vamos ver outra aqui, ó. São Cirilo de Jerusalém, Maria Nova Eva. Só. Sim, São Cirilo de Jerusalém, 315, ó, século 3, 386, ADC, doutor da igreja, bispo do século 4, é um dos padres da igreja que ensinou a doutrina de que a Virgem Maria Nova Eva. Maria como a Nova Eva, na teologia patrística, incluindo Cirilo, Maria é vista como a antítese de Eva. Enquanto Eva trouxe a desobediência e a morte, Maria, através da desobediência e fé, trouxe a salvação, Jesus ao mundo. Vamos ver outro aqui. Santo Agostinho já citamos. Vamos citar aqui Dom Esgoto. Dom Esgoto via Maria como a Nova Eva? Saiu aqui. Olha só. Beato João Dom Esgoto, 1266, primeiro século, em 1308, teólogo franciscano escocês, conhecido como o Dr. Sutil, foi a figura central na defesa da Imaculada Conceição de Maria. Durante a Idade Média, ele desenvolveu o argumento teológico que resolve o principal impasse da época sobre como Maria poderia ser redimida por Jesus
não contraís o pecado, ó. Esse aqui foi um dos doutores que tirou toda a tese, toda a dificuldade, toda a questão que os pais ali tinham medo de anunciar. Romanos ali, como os protestantes dizem, todo mundo pecou, estão privados da queda. Vamos citar aqui um Papa, São João Paulo Eu acho que para mim tá amplo, pô. Para mim tá amplo. Eu vou ficar citando muita coisa aqui não, já para finalizar esse vídeo aqui dele aqui. Simples, pô. Para mim já tá amplo já. É simples, pô. Só para entender o quê? Olha só. Gênesis 3, a culpa original, ó, entrou foi a analogia do anjo. Seduziu Eva e Eva caiu na sua sedução. E no Novo Testamento você vê a saudação pelo anjo. Até nisso você vê a analogia. Por um anjo ali seduziu Eva, Eva caiu. Por um anjo, Maria dá um sim. Ó, Gênesis 3:1. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, ó, é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? Ó, aqui você vê totalmente o desenvolvimento dos pais da igreja para degustar, para desenvolver essa tese. A Bíblia deixa bem claro, cara. Então, isso aqui não foi uma invenção dos pais. Não, cara, os caras, eles liam a Bíblia, cara, com a visão do magistério. Esse é o ponto central. Ser só escriturista, sim, eu sou. Somente a Bíblia, sim, mas não com uma visão protestante. Mas somente a Bíblia, sim, com a visão do magistério. Para ter a interpretação correta. Sem a visão do magistério, fica esse baracubai aí que você vê. Ah, Maria pecou, tal. Me mostra o pecado da Virgem Maria na Bíblia. Não veio um protestante mostrando o pecado da Virgem Maria para mim. Salve Maria.